Das profundezas da internet, um homem surgiu. E em um caminho de polêmicas, hate, superações e conteúdo de qualidade duvidosa, ele se ergueu como um dos novos influenciadores de importância na plataforma, sendo o canal preferido do PewDiePie. Mas isso não era o suficiente. MyConquister possui uma bênção e uma maldição, que o faz seguir em frente. E isso fica bem claro em seu nome, que subliminarmente já nos revela que sua ambição é sem limites. MyConquister, meu conquistador. Durante sua batalha eterna pela dominância da internet com o general Nocian Hetsuk, ele nos enviou uma série de vídeos que contam os acontecimentos por trás das câmeras em algum momento da história do Kisterverso. E hoje eu estou aqui para analisar a sua narrativa, o que ele representa e desvendar os mistérios de um dos sistemas de poderes mais complexos da atualidade, o hype. Eu sou o narrador e hoje descobriremos a genialidade da República do Maicão. Assim como todo bom anime, precisamos observar sua abertura. E aqui, já prevendo que a mensagem chegaria a muitas pessoas que não possuem conhecimento profundo sobre o que está acontecendo, a série tem uma abertura que explica o conceito de cada personagem. Assim, vemos um exemplo de capacidade intelectual que apenas os grandes conquistadores da humanidade, como Alexandre o Grande e Gengis Khan, demonstravam. Mas as técnicas de apresentação não param por aí. Cada personagem possui um momento para se destacar com sua maneira de falar, suas relações e suas ações dentro da casa, o que estabelece de maneira forte suas funções dentro do enredo complexo que está sendo criado. Logo no início, temos muito mais do que um cérebro humano normal poderia compreender. Então, utilizando minhas conexões no Japão, entrei em contato com a Shonen Jump e obtive a ajuda das 3 inteligências artificiais conhecidas como ODA que escrevem One Piece. Assim, pude decifrar todas diversas camadas narrativas da conversa do Lucas Hype com a Jéssica. Além de ser um momento aparentemente fofo entre os dois, temos uma dica de que algo está incomodando a K-popeira. Podemos ver como ela se contorce na angústia de falar o que é, mas antes de se explicar, Elias abre a porta, interrompendo a cena e desviando o assunto. Esse momento passa despercebido à primeira vista, ainda mais porque, ao escutarmos o que o Elias tem a dizer sobre o casal, somos levados a acreditar que era uma conversa qualquer. Isso também já vale um destaque. A maneira que a obra é apresentada se assemelha muito a The Office, com entrevistas de cada personagem aparecendo em momentos-chave para a narrativa, nos dando um maior entendimento sobre quem são e quais são seus pensamentos na situação. Além de tudo, essa técnica é usada de maneira magistral por MyConquister, e como resultado, o ritmo da série continua sempre muito fluido, não deixando a curva de tensão cair abaixo do recomendado. Por exemplo, já engatando na entrevista do Elias, temos um flashback que já apresenta mais 2 personagens, e também já começa a construir aspectos do arco deles. Breno acredita na mentira de que ele é um merda, e essa concepção o faz tomar atitudes que afastam os outros e que o impedem de progredir como pessoa. Notamos isso bem claramente na cena com a Roberta, onde mesmo tendo a oportunidade nas mãos, ele deixa escapar. Já a Roberta mostra características claras de estar fragmentada psicologicamente. Em um momento negando qualquer tipo de apoio a uma pessoa deprimida, mas no outro dizendo que precisamos estar presentes e ajudar essas pessoas. Podemos ver uma crítica social cirúrgica que o autor faz nessa personagem. De tanto quebrar padrões, seu cérebro não consegue mais se estabilizar em qual é o padrão de sua personalidade, a fazendo alternar para sempre entre comportamentos desse tipo. Como temos vários personagens para serem apresentados, o ritmo frenético continua, encaixando diversos character moments para determinar bem a personalidade de cada um nessa história, os destacando dos demais. Em um ato de rebeldia narrativa revolucionária, MyConquister joga fora aquela parada de entrevista do The Office, porque as coisas vão ficar muito mais complexas do que a gente poderia esperar.
Normalmente, administrar tantos personagens assim é um problema, mas aqui o autor mostra toda a sua sagacidade e utiliza a apresentação da Renata para nos informar de que ela sairá da mansão, o que dentro do enredo aumenta o seu nível de interesse. Afinal, uma história sempre vai ser sobre movimento, sobre mudança. Assim, instintivamente, já damos mais atenção do que o normal ao que vai acontecer aqui. Uma tacada de mestre. Porém, uma tragédia acontece. Enquanto Renata começa um diálogo metalinguístico com o espectador, falando sobre a importância e o intuito desses personagens, sobre como são feitos para confraternizar, brincar com as pessoas e trazer uma dose saudável de risada sobre si mesmo, ela toma um tiro. Logo quando começa a falar sobre conhecer o novo ou se fechar ao velho, Vicky Vitória mata Renata, metaforicamente respondendo à pergunta. Vicky Vitória estava presa em uma subdimensão do Kisterverso, esquecida devido a polêmicas, problemas e inseguranças do autor. Ela representa o passado, que no caso é um passado sombrio, e se nega a ser deixada para trás de novo, o que é representado pela nova leva de personagens. Digno dos clássicos poemas épicos como os de Homero, a República de Maicão coloca em destaque diversas questões filosóficas transmitidas através de versos friamente calculados, para gerar reflexões durante séculos. E a reviravolta não para por aqui. Lembram dos sentimentos estranhos que a Jéssica estava sentindo? Isso tudo foi um foreshadow, uma preparação para uma revelação de que ela também era uma traidora. As informações estavam lá na nossa cara, mas não vimos. E aqui é o ponto mais importante de toda essa série. A partir de agora, começaremos a aprender como derrotar o General Hetzuk, que tem se passado por Maicon Kister todos esses anos. As informações estão nas entrelinhas dessa história. No episódio 2, temos a introdução do Dr. Hector, que explica como funciona o sistema de poderes do Kisterverso. Ele diz que a energia principal usada é o hype. Isso abastece as capacidades dos personagens. E revela que, depois de ter sido usada pelo seu autor e esquecida, Vicky Vitória conseguiu criar uma linha do tempo onde Maicon não existe. Mas isso levanta sérios precedentes para a história. Assim como o hype existe, temos o anti-hype. Normalmente, o anti-hype em nossa realidade é só entendido como esquecimento, mas aqui tivemos um evento único que despertou os poderes em Vicky Vitória. O conceito é complexo, mas vou tentar explicar. Assim como a antimatéria, o anti-hype supostamente existe em uma dimensão separada, e ao se juntar com o hype pode causar a aniquilação de ambos. Essas são as evidências que uso para embasar a minha teoria. Sabemos que a Vicky ganhou poderes ao ser esquecida, mas como? Se ela estava sendo esquecida, isso deveria enfraquecer ela. Porém, ela possuía uma característica única. Vicky já teve o maior hype do canal e foi jogada totalmente de lado, vendo novos personagens populares aparecerem. Assim, ela conseguiu usar o resto do hype que tinha, junto do novo anti-hype que nascia naquele momento, que era o esquecimento. Juntando os dois, ela foi capaz de criar um portal para a dimensão anti-hype. Mas como assim o anti-hype surgiu do nada? E aqui temos o pulo do gato. Vicky quer roubar o hype do Lucas e do Liu Lixo, personagens que juntos se retroalimentam para se tornarem os deuses do hype. Isso lembra muito a máquina de movimento perpétuo. Esse é um conceito ancestral que fala sobre máquinas hipotéticas que usariam a energia que geram para se auto-abastecer. Esse tipo de máquina é dito ser impossível pela ciência, mas é aqui que achamos a relação entre o hype e o anti-hype. Mesmo sendo impossível, o ciclo do hype gera energia infinitamente. Mas como se ele viola as duas primeiras leis da termodinâmica, igual à máquina de movimento perpétuo? Uma terrível consequência era inevitável. Para quem não lembra, resumindo bem resumidamente, a segunda lei da termodinâmica diz que quando sistemas diferentes entram em contato, eventualmente eles se igualam. E obviamente não é isso que acontece com Lucas e Liu Lixo. Ou será que os sistemas se igualam, mas nós não vemos? Porque não acontece na nossa dimensão?
Em uma tese publicada em 2017, chamada de Antimatéria e a Segunda Lei da Termodinâmica, do autor Gabor Retesi, da Universidade de Cornell, é proposto que a segunda lei também é aplicada em um sistema fechado de antimatéria. Então, como o ciclo do hype gera energia infinita, para que o sistema possa se balancear, foi criado um anti-hype igualmente poderoso, permitindo que a Vicky Vitória conseguisse poderes suficiente para criar uma linha do tempo separada. Tudo isso se conecta com o objetivo da vilã. Ela quer destruir o Maicon e criar seus próprios personagens. Para isso, ela precisa tomar todo o hype para si. E quando o hype entrar em contato com o anti-hype e ela usar todos seus poderes, o pilar dessa realidade será destruído. Maicon será destruído. Essa é minha teoria de como funciona o sistema de poderes do Kisterverso. Diz aí nos comentários o que você achou e qual a sua teoria. Mas, pera, como o Dr. Hector sabia do plano da Vicky? Novamente, somos enganados. Dessa vez com cliffhanger na nossa cara. Tudo era um plano, Dr. Hector também fazia parte do grupo da Vicky. E como se isso não bastasse para abalar o espectador, temos a música do Lucas Hype. Saindo um pouco do personagem do narrador agora, essa parte realmente me emocionou. Quem nunca passou por uma situação assim, ainda vai passar. E é impossível fazer uma música como essa sem ter realmente sentido na pele como foi esse processo. Talvez tenha sido pela maneira despretensiosa que a música foi apresentada que me pegou de surpresa, ou pela letra simples, mais direta ao ponto. No canal, eu sempre falo muito sobre empatia na escrita, das técnicas usadas para termos interesse em acompanhar um personagem. E é normal que quanto mais próxima a nossa vivência do que foi escrito, mais emocionados ou investidos a gente fique com aquele personagem, momento ou história. Então, meus parabéns por integrar a estreia de uma música, o arco de um personagem e a própria experiência em um momento muito legal, de uma série que tem mais coisa boa do que muita produção considerada séria por aí. Voltando à análise, ao invés de acabar o episódio 2 com a vitória dos protagonistas, temos uma cena com o Liu Lixo sendo consumido pelo seu próprio ego, e através do diálogo vemos os defeitos que ser poderoso pode trazer, especificamente a arrogância. Isso demonstra dois conceitos muito importantes na escrita: a falha dos personagens, que os tornam mais humanos e servem como um aviso indireto a quem está lendo, algo do tipo, se você fizer isso, vai acabar assim. E também o ciclo de tentativa e falha, que gera mais tensão e deixa a obra mais interessante. O terceiro episódio da série é dedicado a apresentar a origem de cada personagem, e o quarto começa a apresentar alguns detalhes pro final da história. Sobre a música da Vicky, realmente só posso dizer que não encontrei ele até hoje. Muito triste. No quinto episódio, vemos Jéssica se redimindo, mostrando a força que o amor tem e nos ensinando como um coração inocente pode ser forte e a chave para um mundo melhor, mesmo que possa ser enganado às vezes. Isso leva a um clima de esperança na história, com revelações sobre o Maicon poder entrar na linha do tempo e também da chegada da maior arma secreta do Kisterverso: Davi, o Reviseiro. Porém, quando tudo parecia resolvido, Liu Lixo novamente mostra sua arrogância, esfregando a derrota no rosto de Vicky Vitória. E preferindo morrer a ter que aturar isso, ela atira em Liu Lixo, e então é morta por Lucas Hype. Em um último ato antes de morrer, Liu Lixo entende que sua confiança excessiva o levou à destruição, mas vê que Maicon não acredita em si mesmo como deveria. Assim, ele passa parte de sua vontade à frente, com uma mensagem emocionante sobre autoconfiança e determinação. A série termina nessa cena, obrigando o espectador a sentir o vazio e o luto da morte do personagem, sem lhe dar um fechamento sobre o que aconteceu na vida dos demais após esse evento traumático. Talvez muitos gostariam de dar uma nota 10 para essa série subversiva que desconstruiu a literatura por completo. Mas eu tenho uma crítica que não pode ser deixada de lado. Os atores são muito parecidos. Então a nota final é 3/10.
Fala galera, espero que tenham curtido o vídeo. Volta e meia gosto de fazer uma brincadeira dessas pra relaxar. Se você chegou até aqui, dá like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana solto vídeos de análises técnicas, indo a fundo em como animes, mangás e jogos são escritos e por que você gosta tanto deles. Vi que uma boa parte do meu público acompanha o My Conquister. Me lembrava dele exatamente da época da Vic Vitória, lá do Facebook. Fiquei bem impressionado pelo cuidado que ele tem com cada personagem e com a maneira que ele usa as limitações para deixar tudo mais cômico. Me lembrou muito o Filthy Frank com o seu multiverso, a forma estranha de falar e a capacidade de fazer músicas realmente boas. Enfim, um abraço pro Maicon e pro Kotaka, e pelo que eu fiquei sabendo, se eu não tô enganado, teremos uma Season 2. Quem sabe rola mais uma análise. Considere apoiar o meu canal pelo clube de membros. A partir de R$5 você tem vários benefícios. Também separei mangás em promoção na Amazon, o link vai estar aí na descrição. Para ter um contato maior comigo, é só me seguir nas redes sociais, todos os links estão no comentário fixado. E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, Bruno Macabeus, aos heróis Alzires Martins, Igor Brito, Jack Bros, Overhaul Engenharia de Manutenção, Pedro Henrique Matos Souza de Santana, Washington Filho e a todos que apoiam o meu trabalho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo!